Oi gente, eu sou a Vicky e hoje eu quero trazer pra vocês a minha experiência depois de um ano sem Instagram. Hoje, dia 18 de março, tá fazendo exatamente 365 dias que eu decidi excluir o meu Instagram. Então, eu quero agora trazer, lembrando que sobre uma perspectiva cristã, como o próprio título do vídeo tá sugerindo, porque eu sou cristã e eu sigo a minha vida com base em princípios bíblicos, e quando eu excluí o meu Instagram foi por motivos cristãos, então agora não poderia ser diferente, né? Toda essa reflexão que eu fiz tem com base uma perspectiva cristã também. Quando eu decidi não ter mais redes sociais, eu decidi também excluir o Instagram. Então, como eu falei, eu realmente excluí, eu não desativei, porque quando a gente vai lá e decide não usar mais o Instagram, a gente tem algumas opções. Tu pode simplesmente tirar o aplicativo do teu celular, tu pode desativar a conta e entrar naquela mesma conta futuramente, e tu pode excluir definitivamente, então tu vai perder tudo que tem lá. Pois bem, foi o que eu fiz. Trabalhava com o Instagram, eu me formei em nutrição esse ano, então eu tava ali levantando futuros pacientes, né, angariando futuros pacientes. Então, quando eu decidi excluir o Instagram, eu abri mão de bastante coisa. Porém, eu ganhei muitas outras e é sobre isso que eu quero falar agora. Se vocês quiserem, eu trago um outro vídeo aqui falando sobre os motivos que me levaram a excluir o Instagram e não desativá-lo. Hoje pela manhã, enquanto eu fazia o meu devocional, eu decidi relembrar e trazer a minha memória, pedir pro Espírito Santo trazer a minha memória as coisas que eu realmente vi que mudaram e me impactaram durante esse período e de que forma isso realmente teve impacto na minha vida. E aí eu listei 10 pontos, alguns eu listei, outros eu pedi pro meu marido me falar o que ele viu de diferente, o que ele viu que mudou. E aí eu fiz um compilado aí de 10 coisas, de 10 itens, e já no primeiro, inclusive nos primeiros dias depois de ter excluído o Instagram, eu percebi que eu não tenho tantos amigos quanto eu achava que tinha. Então, isso aconteceu porque muita gente que eu achei que fosse me procurar depois no WhatsApp não me mandou nenhum oi durante esse tempo todo. E outras pessoas também que eu achei que nem iam ligar foram atrás do meu marido, da minha mãe, de amigos meus pra conseguir o meu telefone e me mandar uma mensagem. Então, teve ali os dois lados, mas o que mais se sobressaiu ali foi ver que realmente eu conversava com muita gente no Insta. Muito tempo que eu gastava lá era falando com pessoas, mas no fim das contas essas pessoas não eram meus amigos, eram colegas, pessoas que eu trocava mensagens ali, mas amigo mesmo foram pouquíssimos, nossa, sério, poucas pessoas vieram me chamar depois. O segundo ponto é que eu percebi que a minha vida é bem melhor do que eu achava que eu era. Então, isso linka muito com um outro ponto que seria o terceiro, que é hoje eu me comparo muito menos do que eu me comparava. Porque essas duas coisas, elas estão muito ligadas pelo fato de que quando tu tá ali no Insta, rolando feed, vendo a vida das pessoas, tu começa a te comparar. E isso é inevitável, gente, é inevitável. Por mais que assim, tu diga, não, eu não me comparo, eu sei o meu lugar, eu sou pé no chão, o teu subconsciente tá se comparando. Então, às vezes, tu nem tá no Instagram, tu tá fazendo uma outra coisa aleatória e tu vai ficar desejando coisas que tu nem tem vontade de fato, porque o teu subconsciente guardou uma coisa que tu viu lá no feed de outro e achou legal, e aí tu começa a querer aquilo e tu começa a se comparar e é um poço sem fundo. E eu percebi que hoje eu me comparo muito menos e eu tenho uma vida muito melhor do que eu achava que eu tinha. Eu sempre gostei da minha vida, gostava da vida que eu tinha, era feliz, mas hoje eu sou muito mais, porque eu consigo dar valor a coisas que antes eu não conseguia enxergar, porque eu tava embaçada com as lentes da comparação. Eu percebi também, entrando no quarto ponto, que 24 horas, pasme gente, 24 horas do dia é sim suficiente. A gente tá sempre reclamando que não tem tempo pra nada, que nunca consegue fazer as coisas. E aí já vou entrar aqui no ponto seguinte, que era... Eu era muito reclamona, eu reclamava que eu não conseguia fazer as coisas por ter pouco tempo. Mas, na verdade, eu que não utilizava direito o tempo que eu tinha. Então, sim, 24 horas é o suficiente. É a gente que gasta tempo com coisas desnecessárias. É óbvio que 24 horas não vão ser suficientes se eu passar 7 horas por dia no Instagram, como eu estava passando ali na finaleira antes de eu excluir. 7 horas por dia, gente. Eu ainda fico chocada quando eu lembro disso. Então é óbvio que 24 horas não seria suficiente.
E aí eu percebi que sim, eu consigo fazer muitas coisas. Então, hoje em dia, 24 horas é suficiente, um dia é suficiente, e eu não reclamo mais tanto que eu não tenho tempo pra fazer as coisas. Porque agora eu tenho. O 8º ponto também estão muito juntos, e foi o meu marido que percebeu isso e me falou. Ele disse que hoje eu penso bem menos em coisas materiais e eu também penso bem menos em dinheiro. Então, antes eu era muito materialista, eu tava sempre pensando em formas de conseguir dinheiro, formas de conseguir mais coisas e formas enfim, de ter mais. Eu pensava em ter mais, em conseguir mais, em ser mais, e eu acabava me afundando muito nisso. Então, muitas vezes eu custava dormir pensando nessas coisas. É bizarro, gente. Isso acontecia muito comigo. E eu não tinha me ligado disso até o meu marido me fazer perceber. E hoje eu sou muito mais satisfeita com as coisas que eu tenho. É claro que eu quero conseguir coisas, eu tenho coisas que eu quero almejar, mas eu sou muito mais pé no chão, sabe? Eu não fico mais desejando coisas que, no fim das contas, nem tem valor. Não tem mais valor pra mim, essa que é a verdade. Então, o Instagram, ele te puxa muito pra isso, pra tu desejar coisas, pra tu ver pessoas com vidas que não são iguais à sua no sentido de financeiro mesmo, de material, e aí tu fica querendo aquilo e começa a pensar em formas de conseguir aquilo e tu gasta o teu dia pensando em dinheiro. E aí, no fim das contas, quem é o Deus da nossa vida, né? A gente começa a refletir muito sobre isso. E entrando nessa parte de quem é o Deus da nossa vida, a gente vai chegar nas últimas os 2 últimos pontos, e o último é o principal. Então, fica aí até o final, porque o último ponto foi o que mais mexeu comigo. Antes dele, a gente chega no 9º ponto, que é possível ser improdutivo mesmo sem ter Instagram. Não é porque tu excluiu o Instagram que tu vai ser a pessoa mais produtiva do mundo. E quando eu fiz isso, né, quando eu abri mão das redes sociais, eu achei que eu ia me tornar, meu Deus, que não ia ter pra ninguém, que eu ia ler 30 livros por ano, que eu ia ser super produtiva, ia acordar às 4 da manhã, ia dormir às 11, ia fazer 1000 coisas, e não foi bem assim. É claro que eu fiquei mais produtiva, eu tenho hoje uma rotina mais regrada, eu fiz muita coisa que eu não fazia antes, mas não foi um bicho, não foi aquela... uau, sabe? Até porque, gente, é muito fácil... Um momentinho aqui. É muito fácil tu se perder nisso tudo. E aí tu tira o Instagram e coloca outra coisa no lugar. E aí tu gasta muito tempo com aquilo ali. E aí a gente chega no nosso último ponto, que foi o que mais falou comigo. E eu fiquei, meu Deus, que realidade dura. A gente tem que ter muito cuidado pra não tirar um ídolo do nosso coração e colocar outro no lugar, que não seja Jesus. Gente, isso é uma realidade muito forte. Quando Calvino fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, era dessas coisas que ele estava falando. Não adianta a gente remover uma coisa, um ídolo do nosso coração, sem colocar Jesus ali. Porque se Jesus não estiver no centro do nosso coração, a gente vai botar qualquer tranqueira ali depois e Jesus vai continuar do lado de fora. Afinal de contas, ele não divide a glória dele com ninguém, ele não divide o nosso coração com ninguém. E a gente tem uma tendência muito forte a colocar ídolos ali no nosso coração. Então, eu percebi isso. Já logo no começo eu vi que eu não tinha mais o Instagram, mas eu gastava muito tempo no YouTube, por exemplo. Aqui, eu ficava vendo muitos shorts e se deixasse eu passava horas ali assistindo os videozinhos e eu gastava muito tempo lendo coisa na internet aleatória que não tinha nada a ver e vendo série. Então, assim, fazendo coisas que ainda assim eu não tava de fato produzindo alguma coisa, sendo útil. Um dos maiores motivos de eu ter escolhido o Instagram foi pra trabalhar mais na obra de Deus. Então, gastar o meu tempo com pessoas na igreja e, enfim, fazendo coisas devocional, lendo mais a Bíblia. E quando eu vi, eu já tava me distanciando totalmente desse objetivo, porque eu já tava colocando outras coisas no lugar do Instagram. É bizarro, gente. É bizarro. A gente gosta disso e a gente gosta de perder tempo em coisas que não são produtivas. Porque o nosso cérebro não gosta de gastar energia. Essa é a verdade. Mas eu não vou entrar nessa área acadêmica agora. E esse 10º ponto, ele fecha com chave de ouro, porque é isso. Enquanto Jesus não for o centro do nosso coração, a gente vai colocar qualquer coisa ali no lugar.
E se eu pudesse fazer de novo, se eu pudesse voltar atrás e decidir novamente se eu excluo ou não o Instagram, eu certamente excluiria. Foi um tempo maravilhoso. Eu vou voltar pro Instagram. Talvez já tenha até voltado quando esse vídeo for postado, não sei. Mas eu vou voltar porque eu tenho outra cabeça hoje, gente. Eu tenho outra mente. Em um ano muita coisa mudou. E como eu falei pra vocês, não adianta tirar um ídolo e colocar outro. Então, se eu não virar uma chavinha na minha cabeça e aprender a gastar tempo com as coisas certas, não importa se tem Instagram ou não, eu vou gastar tempo com coisas erradas igual, porque não tem o Instagram, mas tem o YouTube, e se não tiver o YouTube, tem série, e se não tiver série, tem outra coisa, e por nada eu vou gastar o meu tempo sentada no sofá olhando pra parede, porque o que tem que mudar é a minha cabeça, é o meu coração. Então, hoje eu me vejo muito mais disposta a gastar tempo com as coisas certas. Eu já tenho feito isso, né? Já venho fazendo isso. O Espírito Santo já tem trabalhado na minha vida. E eu acredito que eu aprendi muito. E as coisas que eu aprendi eu quero passar pra frente. E eu gosto do Instagram porque ele claro, tem todo esse lado ruim que eu acabei de falar. Mas tem um lado bom, que é a gente ficar mais próximo das pessoas, a gente consegue compartilhar o nosso trabalho, a gente consegue compartilhar as coisas que a gente aprende, a gente consegue compartilhar sobre Deus. Eu fazia muito isso lá também. Então, eu vou voltar, mas de uma forma completamente diferente do que eu era. E se um dia eu ver que eu tô me perdendo lá de novo, eu excluo de novo e não tem problema nenhum. Porque o problema está em aonde está o nosso coração. Se o meu coração estiver no Instagram, aí vai ser um problema. E outra coisa, muita gente desativa o Instagram, mas não para de pensar no Instagram. O negócio tá lá desativado, nem tá mais no celular, mas a pessoa não para de pensar. Por quê? Porque o Instagram é o ídolo, estando no teu celular ou não. Então, não interessa se eu tenho ou não redes sociais. O meu ídolo é Jesus. E eu não quero que redes sociais ou qualquer outra coisa esteja no meu coração. E aí, como eu falei, o que precisa mudar é a nossa cabeça, é o nosso coração. E não simplesmente a ação de excluir uma rede social ou qualquer outra coisa. Porque senão é só legalismo. É só coisas que a gente faz pra mostrar que a gente é alguma coisa ou que não é. Quando no fim das contas a razão tá bem longe de ser a razão que deveria ser. Nossa, eu filosofei pra caramba agora, eu espero que vocês tenham entendido. Mas, gente, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, gostaram de saber a minha experiência, comenta aqui embaixo, por favor, pra eu saber que isso aqui surtiu algum tipo de efeito. E se vocês tiverem alguma dúvida também, deixa aí nos comentários e beijo. Deus abençoe vocês.